Olá, turminha! Bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Você sabe o que é ortografia? Vamos aprender agora. Ortografia é a parte da gramática que se encarrega da forma correta de escrita das palavras da língua portuguesa. As orientações ortográficas levam em conta a etimologia, ou seja, a origem das palavras, bem como a fonologia, que são os sons, de modo que a ortografia se insere numa categoria ainda maior da gramática, que é justamente a fonologia. Na língua portuguesa existem 4 tipos de porquês. Temos o porquê separado, o porquê junto, o porquê separado com acento e o porquê junto com acento, que são empregados da seguinte forma. Veja. Porquê separado. Ele é utilizado quando vamos fazer uma pergunta. Por exemplo, por que não voltamos para casa? Já o porquê junto é utilizado quando vamos dar uma resposta. Por exemplo, não fui à festa porque estava cansado. Usamos o porquê separado com acento quando vamos fazer uma pergunta no final da frase. Por exemplo, você não gosta dessa matéria? Por quê? Já o porquê, junto com acento, ele tem o valor de substantivo e indica o motivo, a razão. Por exemplo, gostaria de saber o porquê dele não falar mais comigo. Vamos analisar as frases a seguir. Analise a alternativa que preenche corretamente as lacunas das frases apresentadas. Frase número 1. Ela não escreveu para você, por quê? Frase número 2. Marcos me explicou o porquê da sua tristeza. Frase número 3. Por que você não fez as atividades? Frase número 4. Miriam não foi ao encontro porque precisava estudar. Vamos pensar. Na frase número 1, o porquê é utilizado no final da frase e é uma frase interrogativa. Estamos fazendo uma pergunta. Então, usamos o porquê separado com acento. Frase número 2. Marcos me explicou o porquê de sua tristeza. Quando colocamos o artigo o antes da palavra porquê, temos um substantivo. Então, o porquê é a mesma coisa que o motivo de determinada situação. Então, usamos o porquê junto com acento. Marcos me explicou o porquê de sua tristeza. Frase número 3. Por que você não fez as atividades? Observe que estamos fazendo uma pergunta e o porquê é usado no início da frase. Portanto, usamos o porquê separado sem acento. Frase 4. Miriam não foi ao encontro porque precisava estudar. Como estamos dando uma resposta, usamos o porquê junto sem acento. Agora ficou fácil, não é mesmo? Você já sabe qual é a alternativa correta? Vamos conferir? Na primeira frase, usamos o porquê separado com acento, pois estamos fazendo uma pergunta no final da frase. Na frase número 2, usamos o porquê junto com acento,
pois tem o mesmo valor de um substantivo e indica um motivo, uma razão. Na frase número 3, usamos o porquê separado sem acento, pois estamos fazendo uma pergunta no início de uma frase. Na número 4, usamos o porquê junto sem acento, pois estamos dando uma resposta, não é mesmo? Então, a opção correta é a letra A. Vamos aprender agora a usar o mais com o i ou mas sem o i. Vamos lá? Vamos pensar. O mais e o mas são duas palavras que têm som parecido, não é mesmo? No entanto, são utilizadas em contextos distintos. Confira agora a diferença entre elas e suas regras de uso. A palavra mais possui como antônimo o menos, ou seja, o antônimo é o contrário de alguma palavra. Então, o contrário de mais é menos. Nesse caso, ela indica a soma ou o aumento da quantidade de algo. Veja alguns exemplos. Quero ir mais vezes para a Europa. Observe que o mais pode ser substituído por menos ou indicar uma quantidade, a quantidade de vezes que a pessoa vai viajar. Segundo exemplo, hoje vivemos num mundo melhor e mais justo. Podemos também substituir o mais com i por menos. Já a palavra mas sem o i indica uma oposição e pode ser substituído por porém, contudo, entretanto, no entanto. Vale fazer essa troca na hora da dúvida. Agora vamos às atividades. Preste bastante atenção. De vez em quando, sempre dá briga no jogo, mas é normal. Usamos aqui o mais sem o i, pois indica uma oposição. Próxima frase. Coloque mais açúcar, mas não deixe o suco muito doce. Na primeira lacuna, usamos o mais com o i, pois indica uma quantidade. Já na segunda lacuna, usamos o mais sem o i, pois indica uma oposição. A frase ficaria assim: coloque mais açúcar, mas não deixe o suco muito doce. Próxima frase. Gosto muito de dançar, mas detesto quando pisam no meu pé. Usamos aqui o mas sem o i, pois dá a ideia de oposição. Próxima frase. É muito mais divertido brincar ao ar livre, mas só quando está fazendo calor. Usamos o mais com o i quando indicamos uma quantidade. É muito mais divertido brincar ao ar livre. Na outra lacuna, usamos o mais sem o i, pois dá a ideia contrária, uma oposição, mas só quando está fazendo calor. Sara está doente, mas será que ela está se alimentando bem? Usamos aqui o mas sem o i, pois indica uma ideia contrária, uma oposição. Última frase. Hoje estou cansada, mas ainda preciso estudar. Aqui usamos o mais sem o i, pois indica também uma oposição. Vamos conhecer agora mais uma regrinha de ortografia: o uso do mal com u e o mal com l. Essas duas palavras podem ter um significado muito semelhante. Uma delas é um adjetivo, a outra pode ser uma porção de coisas. Vamos entender agora. Mal com u é um adjetivo e significa ruim, de má índole, de má qualidade. É o contrário da palavra bom. Veja o exemplo.
O lobo não é bom, ele é mau, mau com U. Já a palavra mal com L pode ser um advérbio e significa irregularmente, erradamente, de forma inconveniente ou desagradável, pouco, o contrário de bem. Veja o exemplo. Ele não é do bem, ele é do mal. Uma dica para você não esquecer: usamos mal com U quando podemos trocar por bom. Usamos mal com L quando podemos trocar por bem. Vamos praticar o que aprendemos até aqui. Complete as frases com mal com L ou mal com U. Letra A. O atleta jogou bem ou bom porque não treinou muito? O atleta jogou bem. Bem é o contrário de mal com L. Então, usamos mal com L. Letra B. O menino não era bom ou bem, ele só era inocente. Podemos colocar aqui que o menino não era bom, então usamos o mal com U. Letra C. O cãozinho que achamos estava bem ou bom, alimentado e sujo? O cãozinho estava bem alimentado e sujo, então usamos mal com L. Letra D. Com esse mau tempo será impossível viajar. Usamos aqui o mal com U, porque podemos colocar a palavra bom. Com esse bom tempo será impossível viajar. Letra E. Esse homem é mau pintor. Veja a bagunça que ele fez. Usamos aqui o mal com U, porque podemos substituir pela palavra bom. Esse homem é bom pintor. Veja a bagunça que ele fez. Na aula de hoje, estudamos a forma correta de escrita de algumas palavras de acordo com a ortografia. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima!